Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olha, muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos começando mais um episódio do Desperta Arapiraca, conhecendo pastores, ministérios na nossa cidade. Eu me chamo Klaus Marques, sou pastor na Assembleia de Deus Ministério Arapiraca, e para mim é uma honra muito grande estar convidando os meus amigos, cooperadores na obra do Senhor, e hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Mais do que convidados, são meus amigos, pessoas que eu conheço há bastante tempo, e para mim é um privilégio muito grande estar entrevistando hoje esse casal de pastores abençoados, meu querido pastor Daniel, pastora Rosane Queiroz, do Ministério Cristo Vive. Sejam muito bem-vindos, queridos, a este ambiente aqui onde será de grande edificação para todo o público. Deus abençoe. Amém, amém. Boa tarde, pastor Klaus, boa tarde a todos. Louvamos a Deus pela oportunidade Amém. que temos. Temos, como você falou, já há algum tempo conhecimento contigo. Isso. E nos alegramos quando vemos você no campo anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, sem vergonha, sem temor. E hoje com essa porta tão maravilhosa, né, que se abre para alcançar não poucas pessoas, mas uma grande multidão, porque eu tenho certeza que chegará a milhares e milhares, em nome de Jesus. Verdade. Não é isso, pastora? Está chegando Amém. longe. Boa tarde, é um prazer Amém. estarmos aqui, né? Um momento assim único, né, para as nossas Verdade. vidas, porque nós temos aqui a oportunidade de declarar hoje aquilo que nós somos em Cristo Jesus e o reino que está em nós. Eita, Amém. glória a Deus. E essa ferramenta, ela é importantíssima, né, pastores? Porque a gente conversando aqui nos bastidores sobre os pregadores do telhado, né? Jesus dizendo, aquilo que eu falei aos ouvidos de vocês, apregoem sobre os telhados. Como se fosse uma profecia de que a voz que foi falada, bem baixinha no ouvido, deveria por nós ser transmitida em alta voz, né? Transmitindo para todos os lados. E não tem outra ferramenta melhor do que esse meio de comunicação, podcast, internet, celular. Se for utilizada da maneira certa, a gente alcança muita gente. Paulo pregou o evangelho em toda a Ásia. Imagina se tivesse toda essa ferramenta à época, né? Então a gente está devendo para Paulo, né? Vamos alcançar mais. Então, os queridos pastores têm quantos filhos? Nós temos 4 filhos, Sim. né? Nós temos o Diego, o Felipe, o Davi e a Daniela. E 2 Bom. netos, né? A Maria Clara que está aqui conosco. Muito e o bem. Natan. Ah, muito bem. Todos envolvidos na obra do Senhor. Todos, em nome de Jesus. Eita, que né? bênção. Graças a Deus. Então, tendo a família participando sempre da obra do Senhor é um grande privilégio. Os né? 3 estão mais ativos e tem um que está na retaguarda, mas estamos também colocando ele porque ele já fez parte de um Sim. ministério, entendeu? E por algumas coisas ele se entristeceu, mas com certeza ele vai estar conosco também. Oh, glória a Deus. Muito bem. Então, a gente vai dar início a essa entrevista, fazer algumas perguntas, né, da vida pessoal de vocês, como é o início de tudo, como se deu a formação do Ministério Cristo Vive. E eu já queria saber se ambos são convertidos desde o nascimento ou passaram por algum processo aí na vida e se converteram na Não, na verdade, adolescência. pastor Klaus, a minha família é um berço cristão, Sim, né? Tanto meu pai como minha mãe, eu já nasci, eles eram evangélicos, né? Eram da Igreja Batista, né? E eu durante algum tempo fui, porque meu pai ele era deficiente visual. sim. E como eu era o menor, era eu quem ficava sempre aí com ele para os cantos para levá-lo, né? Meus irmãos fugiam e eu ficava... Ficou com a responsabilidade. E eu ficava e eu sempre acompanhava ele para a igreja e tudo, né? E me envolvi com a obra, mas na idade de 17 anos, mais precisamente quando eu me tornei militar, né? Aí eu me afastei, né? Eu já estava esfriando e me afastei, né? E aí eu já estava envolvido com drogas, estava envolvido com coisas mais pesadas, né? E infelizmente aquilo tudo que meu pai e minha mãe me ensinou passou a ser algo estranho, né? E eu esfriei na fé e realmente mergulhei nas trevas. E foi nesse período de mais
dificuldade, Uhum. né? Que eu conheci minha esposa, né? De uma forma assim bem diferente, bem louca Olha só. para aquele momento, e muitos mesmo. Eu acho que 99% das pessoas que nos conheciam apostavam o tempo de término do nosso casamento. Já tinha uma torcida do contra, Uns Meu diziam que Deus. duraria um mês, outros diziam que duraria um ano, e estamos com 38 anos. 38 anos. 38 Olha aí. anos, que né? bem. Graças Isso a Deus. foi Arapiraca mesmo ou outra cidade? Não, nós somos de Maceió. De Maceió. Somos de Maceió, viemos para cá por força da missão, né? Ah, que Somos maravilha. missionários aqui, né? Que maravilha. Mas graças a Deus nós nos conhecemos, e aí com o processo que estávamos vivendo, grandes dificuldades assim. A minha esposa tinha perdido quase toda a família no acidente, né? Nossa, tragédia, né? É uma tragédia muito forte, e eu conheci logo após isso, não foi bem próximo. E aí ela vivia em depressão e eu drogado, então era algo bem difícil de se conciliar, Imagina. né? Mas e eu louvo a Deus por isso, porque até nesse momento a gente sabe que não foi nada por nós, mas foi pelo Senhor. Deus, ele tinha nos escolhido. Ele tinha um olhar, assim como ele teve para Saulo, lá naquela rua chamada Direita, né? Quando Ananias foi lá, Sim. e ele disse: esse é um vaso que eu escolhi. Eu tenho essa convicção, sabe, pastor? Deus, ele nos escolheu com uma missão principal, uma missão principal, que era entregar as nossas vidas a ele e ser instrumento para a glória dele, né? E aí ele nos resgatou, né, numa noite de libertação, né? Ambos foram juntos para a igreja. Ela foi primeiro, né? Eu sempre fui apaixonada pelo Senhor. Eu só Muito não bem. sabia como chegar a esse caminho, né? E eu sempre fui apaixonada pelas coisas de Deus. Então eu sempre comento isso e falo no meu testemunho que eu pequena, né, lá em Maceió, as missionárias passavam no sábado fazendo um trabalho infantil e chamavam as crianças, né, da rua, do bairro. E foi um momento ali onde despertou, a semente veio no meu coração e foi implantada ali o desejo. E eu comecei a me apaixonar pelo Senhor, pelos cânticos, pelas histórias contadas. E aí ficou. E nesse processo da minha vida, da minha adolescência, né, já quase juventude, quando eu conheci, depois da tragédia com a minha família, e eu estava assim vivendo realmente um processo de solidão, de depressão, e hoje eu conto isso para a glória de Deus, como esse amor do Senhor me sarou, e eu quero dizer para você nesta tarde, que tem um amor que cura, um amor que sara, e um amor que deseja a sua vida também, assim como me desejou. E esse amor, pastores, ele me alcançou num momento assim, muito de tragédia. E eu conheci a família do meu esposo, uma família cristã, e a minha sogra foi me conquistando e dizendo assim: olha, aqui nós temos uma rotina, domingo é igreja. E eu acompanhei. Todos os domingos nós vamos à igreja. E eu fui à igreja, e naquele momento ali ela me levava aos cultos, e eu fui recebendo a palavra, e no domingo eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu tive a convicção. Foi naquele lugar, naquele momento que o Senhor estava chamando a minha vida. Sim, além disso, outros períodos eu também fui convidada. Eu ia para culto de jovens, e eu sempre digo isso, que uma prima me evangelizou. E ele só de stand-by ali. Né? E ela me evangelizava e me levava. E quando eu chegava no culto, que eu ouvia a palavra, e na hora do apelo, a minha mente ficava travada. E eu lembrava das coisas do mundo que eu gostava, carnaval. E eu dizia: meu Deus, crente não pode ir para carnaval, como é que eu vou? E quando terminava o culto, o pastor vinha, ele me cumprimentava e dizia assim: Rosane, eu sei que Deus vai lhe dar mais outra oportunidade. E ele me deu. Amém. E foi num domingo onde eu fui com a minha família para o culto, e que eu entreguei a minha vida a Jesus, e foi assim, o Senhor preparou aquele momento. E no outro dia, a minha sogra tinha marcado um culto na casa dela, um culto familiar. E foi um pastor amigo nosso ministrar a palavra. E foi nesse culto
lá no momento com a nossa família, que o pastor Daniel resolveu, né, aceitou, né, a Olha estar só. voltando para esse mundo, né, para esse reino, e foi ali onde houve uma grande libertação na vida do meu esposo. É porque, na verdade, pastor, Sim. não foi nada programado, pelo contrário. Não foi É. igreja, né? Foi na casa. Foi na casa, né? É. E não foi pela minha vontade, realmente, porque quando a minha mãe nos convidou, só vai ter um pastor lá para o aniversário do seu irmão. Eu digo, cara, que negócio chato, vai ser aquela mesma conversa e tal. E aí Até comer o bolo, né? Aí foi que eu fiz. Aí eu disse, vou usar toda a droga que eu tiver em casa, porque eu chego lá, vou estar chapado, não vou ouvir nada, não vou entender nada, Meu vou Deus do deixar para céu. lá. E foi assim mesmo. Sim. Usei tudo que tinha em casa, né? Só que quando eu cheguei lá, tinha alguém me esperando. Aleluia. E não era o pastor, não era meu pai, não era minha mãe, não eram meus irmãos, era o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que é muito mais forte do que qualquer droga que nós conhecemos. Verdade. Ele é poderoso. E naquela noite, durante o momento da ministração, eu tive uma visão, né? Então era tão sério que os meus irmãos, pelo nível de violência que eu estava vivendo, foram para um centro espírita buscar ajuda, para saber o que precisariam fazer. O que fazer contigo, né? O que fazer comigo, né? E ali eles receberam a informação de que uma entidade tinha recebido uma oferenda para me acompanhar e destruir minha vida, né? E naquela noite o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu caía em um buraco sem fundo. Caía aquela coisa terrível que a gente sente, né? Sim. E em determinado momento tinha uma raiz saindo da parede do buraco. Nessa raiz tinha o nome Jesus. E o Senhor me disse, agarre-se, porque é a sua última oportunidade. Meu Deus. E ali eu me agarrei. E estou pendurado há 38 anos. Tá na raiz. Estou na raiz. Glória a Deus. Estou me sustentando e ela nos sustentando, Aleluia. né? E a partir daí eu fui liberto das drogas, fui liberto da bebida, fui liberto da prostituição. Pastor, isso da violência. mostra a importância de continuar havendo cultos nas casas, né? E como? Porque, assim, tem muita gente que quando fala o nome igreja, trava. Talvez por alguma frustração com alguém não foi um bom representante do reino, e essa pessoa diz, não piso na igreja nunca, com aquele fulano, com aquela beltrana que fez isso ou aquilo. Mas na casa, às vezes, a pessoa é cercada, né? Eita, meu parente trouxe um culto aqui para dentro de casa. Fazer o quê? Vou participar. De repente, Deus vai e pega E essa é pessoa. Interessante, pastor, se nós entendermos a palavra, o evangelho como ele é, a gente vai ver que, e é uma das bandeiras que nós defendemos no nosso ministério, nós precisamos voltar à origem, trilhando pelo caminho da palavra e da santificação. E a origem, havia culto na igreja e havia culto nas casas. As Exato. casas tinham altares de adoração ao Senhor. Não altares físicos, mas tinham momentos em que o nome do Senhor era invocado naquela casa e toda a família participava e toda a família recebia, né? E não havia falta de nada para ninguém. Todo mundo dividia o que tinha e as casas eram cheias da provisão de Deus. Nós precisamos voltar a isso, fazer culto nas casas. Por mais que a gente pense que não vai surtir efeito, o mesmo Espírito Santo que opera no templo, opera na casa. Ele está à disposição, ele está... eu sempre digo, Deus está doido para salvar. É um termo meio, mas Deus Sim. está desejoso o tempo Sim. todo de salvar vidas. Nós precisamos ser canais para abrir as nossas casas e alcançar outras Isso é casas verdade. também. Então, agora alcançados pelo Evangelho de Cristo, então foram guiados, orientados a ir para uma igreja, uma congregação. Sim, Aí nós foram acolhidos. O pastor que nos conduziu para o caminho do Senhor, nós passamos 26 anos com ele. Olha, 26, uma vida, né? 26 anos. Uma geração. Nós tivemos, assim, um envolvimento muito forte desde o começo com a igreja, né? Desde o começo, isso foi início de dezembro, foi
No dia 31 de dezembro nós nos batizamos e nós já estávamos pintando a igreja, construindo a Deus, igreja. então assim, um prazo muito curto, a mudança foi radical Nos atiramos totalmente. e começaram a sabe? trabalhar juntos Nos na atiramos obra. totalmente, né? E isso não mudou. Eu sempre digo, pastor Klaus, nós já tivemos nós temos muitos testemunhos. Muitos. Eu já fui curado de câncer. Nós já fomos assim curados de enfermidades graves. Nós já vimos milagres. Nós já oramos por pessoas que estavam para morrer e o Senhor trouxe vida de pessoas salvas. Mas tem um testemunho para nós, quando eu falei, eu e minha esposa, que para nós é o mais forte. Desde o primeiro momento até hoje, nós vivemos no primeiro amor. Somos apaixonados Constantemente por ele, apaixonados por ele e a cada dia mais e mais. Nunca houve uma oscilação, Glória a Deus. nunca houve. Glória a Deus por isso. Já houve momentos dificílimos. Sim. Já houve momentos de extrema necessidade, principalmente quando viemos para cá. Mas em todo tempo, a cada dificuldade, o nosso amor aumenta mais. E a nossa dependência, por consequência, mais ainda. Né? Olha E só esse, que para nós, lindo é o maior isso. testemunho. Eu sempre costumo dizer, o mais importante não é a sarça queimar. Porque eu estava lendo sobre esse texto, Moisés estava no deserto. Deserto é quente, né? De dia. E ele poderia ver, de repente, alguma vegetação pegar fogo. E era comum até. Né? Então, assim, quando ele viu uma sarça queimando, é mais uma sarça queimando. Mas o que chamou a atenção dele é que a sarça queimava e não se consumia. Oxente, tá queimando, mas não se acaba. Então, o mais importante não é aquele primeiro contato, mas é a permanência, né? A perseverança, é continuar queimando. E a palavra o primeiro amor não importa continua. o teu início, mas o teu final. Porque Jó diz assim, o teu início, na verdade, poderá ter sido pequeno, mas o teu final será de uma grande manifestação. Né? E eu creio nisso, né? Nós nos sustentamos na palavra do Senhor em todo o tempo, né? O Senhor ajustou o nosso casamento, o Senhor nos livrou das drogas, o Senhor tirou a minha esposa da depressão. Mudança de vida, né? Não é religião. Não, é mudança de vida. De destino, totalmente, né? Porque o Espírito Santo, quando ele vem e ele consegue mudar uma chave na nossa mentalidade, nós conseguimos perceber o quão grande e o quão valioso ele é. Que maravilha. É mais do que todas as outras coisas. Amém. Começaram a se envolver na obra, passaram por várias funções na igreja, atividades. Na verdade, a gente nunca foi nem diácono, nem nada, né? Fomos assim, o nosso desejo de servir, né, a casa do Senhor foi assim tão intenso, nós dois mesmo, e como meu esposo disse, né, nós temos hoje, quando nós falamos e sempre assim a oportunidade que Deus nos dá, nós contamos o nosso testemunho e as pessoas sempre dizem isso para nós: vocês devem dar mais o testemunho, porque eu venci uma grande depressão. Hoje eu entendo e reconheço as pessoas. Eu não precisei ir assim a um médico mesmo, a um psicólogo, né, naquele momento não, mas as pessoas que eu já estava, né, assim, também envolvida com a igreja, elas também me deram total assistência, né, e o amor de Deus, como eu digo, por isso que o nosso amor, a nossa paixão a Cristo, ela é assim inabalável. Por quê? Porque nós sabemos de onde nós saímos, Daniel e eu sei de onde eu saí, de uma falta assim de perspectiva de vida, e hoje eu vejo assim uma mãe, sabe, uma mulher de Deus, uma pastora, que bênção, uma profissional. Eu vejo assim a minha casa, os meus filhos ali hoje já homens e mulheres, né, já estabilizados. Eu digo, meu Deus, quem fez tudo isso por mim? O Senhor. Então assim, o nosso envolvimento com a obra foi assim muito bom e muito assim dinâmico, né? Porque nós somos assim. Então nós nos envolvemos. Até hoje eu ministro para crianças, amo. E as pessoas me dizem, você tem dom, porque desde pequena eu já me envolvia com crianças, cantava, fazia aquela roda de conversa, contava histórias, fiz isso com os meus filhos, né? E hoje eu faço na obra. Então assim, o nosso envolvimento com a obra ainda é muito dinâmico, e nós temos assim o maior prazer. Aí nós fomos diáconos, amor.
É tão difícil, pastor. Eu imagino que estavam tão envolvidos que o título era o que menos eu importava. achei. É isso que eu ia Não. falar para ti agora, sabe? É muito difícil você nos chamar para falar sobre Sim. nós. Cara, É. é muito difícil. Por quê? Uhum. Na nossa mente, nós somos servos. Títulos para nós não conta, nem mesmo. Você vai chegar na nossa igreja, você vai nos ver varrendo a igreja, você vai nos ver qualquer tipo de serviço, você vai nos ver fazendo. Sim. Porque para nós o que importa, e eu falo diante do altar de Deus, é servi-lo. Entendeu? Cargo para nós, então eu nem me recordo, era agora E falando. nós lideramos assim. Porque tem gente que é assim, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Diácono Fulano. Uma vez é interessante que a irmã disse assim, nós estávamos na igreja, ela disse, ô irmão, aí disse, não, irmão, não, pastor. Pelo amor de Deus, não cometa esse pecado. E hoje, né, assim, as pessoas até dizem, pastor, eu digo, não, eu tenho nome, é Rosane. Sim. Eu tenho nome. Se eu estou na igreja, tudo bem. Mas assim, eu sou Rosane, né? Porque eu não quero assim viver só com esse título, né? Eu sou uma pessoa, eu sou Rosane, né? E as pessoas hoje nos identificam assim, né? Eita, se eu não lhe chamar pastor, eu digo, não, minha irmã, não tem nada demais. Eu sou Rosane, eu sou uma serva. E além de nós, né, assim, do diaconato, porque assim, nós começamos a servir e a gente conta sempre isso, que nós íamos Sim. para o culto e nós ficávamos sempre na parte lá atrás, né, assim, do final da igreja, nossa igreja é um templo muito grande, e a gente começava a observar as pessoas que não iam, que iam Que domingo, faltavam. que faltavam, né? Só Nos- aquela observação, né? É. Aquela cadeirinha tá vazia tá hoje. vazia. E minha irmã- anotávamos. E Olha só, que anotávamos. maravilha. E aí começou a gente procurando aquelas pessoas que não estavam ali nos cultos frequentemente, Uhum. nem na escola bíblica, nem no domingo à noite, e a gente ia anotava. E durante a semana, nós tínhamos um grupo com mais 3 casais, e nós fazíamos culto nos lares todos os dias. Olha Todos só. os dias. Nós passamos assim a dar uma assistência muito grande à casa do Senhor. E aquelas pessoas que eram assistidas nos cultos, e aí, como o pastor disse, naquele momento ali, tantos familiares que não foram à igreja, mas foram alcançados ali. Tantas libertações, né, amor? É interessante, pastor. E eu quero passar até essa dica para quem estiver nos escutando, Uhum. quem estiver nos assistindo, da importância de você ver quem não está presente no culto. Verdade. Entendeu, pastor? Porque nós fazíamos isso e Uhum. muitas vezes... Muita gente some e tem pastor que nem sabe, né? Os Pois irmãos. é. A pessoa vai sair de lá, ninguém nem falou comigo, nada. Verdade. Aí o que é que acontecia? Muitas vezes as pessoas não iam por necessidades, por doenças, Uhum. porque estavam passando uma luta no casamento. É. E aí nós chegávamos, irmão, por que o irmão não foi? Não, pastor, não estou bem, né? A gente pode fazer uma visita na sua casa. E nós íamos lá, né? E fazíamos e trazíamos, resolvíamos o problema, né? Junto com o nosso pastor, sabia da nossa atuação, né? Uhum. E nós conseguimos mover. Para você ter ideia, a nossa igreja tinha, lá em Maceió, tinha mais de 1.000 pessoas. Nós conseguimos mover 30% Meu da Deus. igreja com essas visitas. Pessoas que estavam já morrendo É gente, espiritualmente. viu? Para um casal só, é gente. E é interessante que depois, quando a gente foi, né? Aí eu comprei uma Kombi, que a gente ficava agoniado porque as pessoas não conseguiam, e a gente passava no nosso carro pequeno e via as Sim. pessoas no ponto. Maceió é bem maior do que Arapiraca. Sim, sim. E nós compramos uma Kombi e disse, Rosa, vamos comprar uma Kombi e a gente bota o povo dentro e leva. Rapaz, isso aqui é amor, viu? Porque Cara, abrir mão do conforto de um carro para vocês, para Verdade. dirigir uma Kombi, só quem dirige Kombi sabe, né? mas meu irmão, e Kombi velha, pastor? Kombi velha que nós não tínhamos recurso. Era dirigindo e malhando. Então o que acontece? É. Várias pessoas foram batizadas no Espírito Santo dentro da Kombi. Meu Deus do céu. Vai deixar um pré-culto, né? Nós fazíamos o culto lá. E sabe que hora nós Sim. chegávamos em casa? 1h Tá, meu com Deus. nossos filhos dormindo na Kombi. Na Kombi. Porque nós íamos levar os Devolvendo irmãos, os irmãos. devolver todo mundo para depois ir para casa. Né? Então, isso é tão parte da gente que não é pra gente, a gente não sabe nem qual é a nossa vida. Nós nascemos no Senhor para isso. Graças a Deus, Pai.
Eu sei que é muito difícil falar sobre esses testemunhos na igreja quando você está pregando, até porque tem muita coisa, né, para se falar. Aí Deus providencia um espaço como esse Glória a para Deus. vocês colocarem para fora esses testemunhos que são necessários, pastores ouvirem. E membros, ovelhas, pessoas ouvirem, porque muita gente olha, pastor Daniel, pastora Rosane tá ali, tudo bonitinho lá no altar, mas não sabe, né, a linha que foi passada, E toda toda essa obra. toda a preparação Sim, que nós tivemos. Então, nós, como eu falei para o pastor, nós passamos 26 anos, né, com o pastor meu Deus, que nos, bênção. nos ganhou, e fomos enviados para cá. Aí o que já seria minha próxima pergunta. E a saída de Maceió, A a saída de essa Maceió. altura estava já com os 2 filhos, né? Mas eu Não, tinha estávamos com todos os 3 já. 3 filhos. O Davi já tinha nascido. Já, né? que ele Já. veio, Muito já bem. A gente, assim, nós ficamos um período, nesse 26 anos, servindo Sim. lá essa casa, e passamos um tempo também servindo a um outro ministério, né, com a permissão do nosso pastor, Sim, um pouco, né, tempo lá, e foi nesse outro ministério, amor, que veio diaconato, né, e assim, aí Daniel, voltamos, né, para nossa casa, né, lá, sim. e ajudamos sempre a obra, liderando os jovens, Daniel no pastorado, e eu sempre no Ministério de Louvor, né? Porque o Senhor já me chamou assim, eu sempre tive, eu tenho outro testemunho, viu? Muito Sobre bem. o louvor, outro dia eu posso vir aqui e contar. De um sonho que eu tinha muito assim, Maravilha. né? Na minha vida secular. E eu, com o Ministério de Louvor e o meu filho já envolvido, né? Os meus filhos, e a gente tá, eu sempre digo aos irmãos, nós estávamos muito bem em Maceió, morando numa casa maravilhosa, num bairro, Uhum. inclusive esse bairro, o bairro da Serraria, próximo tinha um clube, era quando inaugurou clube aquático, né? Um clube aquático. Sim, Esqueci, me fugiu agora o nome. E todos os sábados, Ecopark. Ecoparque. sim, é bem conhecido. lá, E bem assim, conhecido. próximo à nossa casa, e nós tínhamos, né, assim, pegávamos os nossos filhos, passávamos o sábado lá, como família, assim, num lugar abençoado. Então, eu tinha um bom trabalho, o pastor estava, né, bem lá na igreja, conduzindo lá, Uhum. junto com o pastor, o presidente, e os nossos filhos bem, estudando, a nossa casa estruturada, aí veio o convite. Eita. Na verdade, Convite e desafio, né? Veio um na desafio. verdade foi assim, uma intimação da parte de Deus para nós, né? Sim. Porque nós estávamos dirigindo uma igreja, né? Nós construímos uma igreja do chão, construímos a igreja e tínhamos um grupo bom na igreja no bairro do Trapiche. E quando nós acabamos de construir a igreja, nosso ministério lá tinha cerca de quantas igrejas? 7, né? 7 na 7 cidade. igrejas espalhadas na cidade. Quando nós acabamos de construir, eu acho que uns 6 meses depois, aí o pastor disse, Deus mandou unir todas as igrejas em um só templo. Então vocês, quem quiser obedecer ao comando, vem para a sede. Quem não quiser, pode assumir a igreja, né? Tira a placa do ministério e assume a igreja. E nós pegamos, eu me lembro, conversamos com a igreja, pegamos ônibus, colocamos todas as ovelhas e levamos para a sede e entregamos a mão do pastor. Então nós ficamos ali. E pouco tempo depois, o ministério estava abrindo aqui, só Uhum. que estava com uma dificuldade muito grande naquela época. Realmente era... Quando nós chegamos aqui, para você ter ideia, pastor Sim. Cláudio, era Arapiraca, cemitério de profetas. Cemitério de profetas. Sim, cemitério de profetas. Foi Sim, essa amor. palavra que nós recebemos. Foi. E antes, né, dessa comunicação dos nossos pastores, o nosso pastor recebeu uma carta. Justamente é isso que eu ia falar, né? Sim, Ele recebeu uma carta de uma irmã. Na hora do dízimo, ela colocou lá a carta para que ele viesse socorrer Arapiraca, Nossa, foi. porque a igreja de Arapiraca estava morrendo. parecia um cenário de guerra, né? Só escondidinho ali. Pois é, meu irmão. uma Passa a coisa assim. Macedônia, nos ajuda. E aí o pastor colocou um pastor aqui, Sim, um pastor que era missionário na África, tinha sido e veio para cá. sim. E em uma das reuniões pastorais,
Ele nos chega lá com a chave da igreja e disse, olha, Arapiraca é pior do que a África. Eu não volto para lá. Misericórdia. Foi. Não volto para lá. Porque senão eu vou me perder. Sim. E ali o pastor olhou e disse, e agora, Daniel? Vai assumir a obra? E aí eu fui orar, fui conversar com minha esposa, com meus filhos, e nós viemos. Há muita dor, muito custo. Imagino, né? Principalmente, né, Com pela toda essa estrutura que já estava. nós e a nossa Equilíbrio. família, né? Nossa família, né? A minha sogra. Na semana de eu vir para cá, minha mãe me chamou e chorando, ela me pediu, disse, Daniel, não vá, fique aqui, fique comigo, você é meu braço direito, fique aqui. E eu chorando disse, espera, mãe, eu lhe amo muito, mas eu amo mais o Senhor. Meu Deus, que testemunho, viu? Eu vou e eu me responsabilizo de vir ver a senhora toda semana, mas eu vou fazer o chamado de Deus. E viemos para cá, né? E nós tínhamos uma igreja lá de mais de 1.000 pessoas. Pra você ter ideia, nós tínhamos mais de 50 levitas. Ministério, sabe, abençoado lá. E quando nós viemos para cá, a ideia era a gente vir consolidar a igreja e depois de consolidada, outro casal de pastores vinha assumir. Sim, e nós íamos para outro interior. Sim, iam ser apacentadores, né? Isso. E nós tínhamos 12 casais de pastores na igreja. Então nós viemos e quando chegamos aqui, num salão ali perto da rodoviária, e a rua, meu irmão, era... Eu acompanhei alguns lugares, acredito que esse foi que minha mãe chegou a visitar também, passou algum tempo. Aquele bem na bifurcação. Antes, foi antes. Era atrás. Ali foi o segundo. Ali já foi o segundo, muito bem. Quando conhecemos a sua primeiro Isso. era numa rua onde tinha muitos pontos de drogas, muita prostituição. E nós chegamos aqui e quando fomos fazer o culto, né, a gente é acostumado com a multidão adorando ao Senhor. O hábito, né, de você sempre olhar assim, ter muita gente, cantores. Aí o salão muito grande, a igreja, Sim. sabe, com muitas cadeiras, acho que tinha umas 150 cadeiras, 200 cadeiras. E só tinha um casal e 4 adolescentes. Era o membro da igreja. E a gente disse, cadê o povo? Eu disse, não, esse é o povo todo que tem. Porque dadas as dificuldades, alguns foram embora, né? Não tínhamos ninguém. Tinha. E aí nós começamos. A época se chamava já Ministério Cristo Vive? Não, era Ministério Nova Vida. Nova Vida. Aí nós começamos de porta em porta, evangelizando, pastor trabalhando com crianças. Sim. E a nossa primeira família mesmo, né? Era uma mulher, uma ex-prostituta, né? 5 filhos, cada um de um marido diferente. Né? Me lembra a mulher samaritana. Gisele, acho que ela morou em Samaria, né? Pois é. E aí nós apacentamos aquela mulher, cuidamos dela, né, junto com os filhos, e todos ficaram na igreja, e Deus foi acrescendo. Mas foram dias, pastores, de muita dificuldade. Muita dificuldade. O sinônimo de receber uma chamada de Deus não é bem-estar. O sinônimo de obedecer a Deus não quer dizer estar num lugar seguro. Não, estar num lugar protegido. Mas os ataques vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Sim. E aí eu costumo falar como Jeremias falou. O Senhor me atraiu. O Senhor até me enganou. E às vezes eu tenho vontade de não proclamar mais. Mas existe um fogo dentro de mim que eu não consigo conter. Que maravilha. Né? Então, para nós foi algo bem parecido. Nós passamos, os nossos filhos passaram fome aqui. Nós tivemos uma dificuldade extrema. Então o pastor que foi na África não estava mentindo não, né? Não, realmente. Né? E até entre nós mesmos, entre a minha família, havia um embate, né? Sim. Pai, será que o senhor ouviu a voz de Deus ou foi um assovio? Porque está dando tudo errado, nós nunca passamos uma situação dessa, mas nós nos mantivemos. Porque deixou emprego, né, pastora? Lá estava empregado em Maceió. Tudo. Deixamos tudo. Tudo. Para você ter ideia, Klaus, a nossa casa, quando nós viemos para cá, era tão pequena que a família tinha que se dividir para dormir em casa separada.
Meu Deus do céu, que prova. Foi tão pequeno, os nossos móveis não conseguiu entrar na casa que nós compramos, que nós alugamos, né? E aí, mas nada disso nos impediu de fazer a obra, né? Então hoje eu vejo, cara, eu ouvi uma palavra hoje que encheu o meu coração, né? E está bem dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje, uma realidade que nós estamos vivendo hoje no Ministério Cristo Vive. Quando os apóstolos iam para a casa de oração, que viu aquele homem aleijado ali, né, o coxo, né? E ele disse assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Então, o que é que ele tinha? Nada. Por que ele não tinha nada? Porque ele tinha aberto a mão de tudo. Para ter o quê? O que ele alabaixou na candará. Para poder ter acesso àquilo que ele liberou para aquele coxo. Ele não tinha nada porque ele abriu mão de tudo. Hoje nós vemos as igrejas com prata, com ouro, mas sem unção. Mas sem poder. E nós precisamos resgatar isso. Verdade. Nós precisamos, não é pecado você ter bens, mas o pecado é você não ter unção. O problema, meu irmão, é que a igreja perdeu isso, porque a igreja deixou de buscar a unção para buscar conquistas materiais. O seu tempo tem que ser o melhor, o seu piso tem que ser de madrepérola, tem que ser de mármore, a sua igreja tem que ter uma renda de... Não, cara. Nós precisamos voltar à origem. Aleluia. Nós precisamos voltar à origem, e a origem é Jesus é o centro, o Espírito Santo é quem dirige e a unção é liberada. Está lá em Isaías 61. O Espírito veio para quebrar julgo, para transformar destinos, e ele está sobre nós. E aquela palavra hoje mexeu com o meu coração. Eu estava sozinho lá no local que nós temos, lá em Lagoa da Pedra, e aquilo ali mexeu no meu coração. Porque... Pastor Rômulo, né? O pastor Rômulo é o nosso pastor lá na Lagoa da Pedra. Né? E ali, eu vi isso hoje. Então, nós, naquele momento, nós não tínhamos nada literalmente. Mas nós tínhamos uma coisa, desejo de servir. E essa jornada foi, como você falou, você acompanhou algumas casas que nós tivemos. Isso, né? Acho que nós já mudamos o quê? Uns 6 templos ou 7. Mas não foi porque não pagamos aluguel. Foi porque foi crescendo. Foi crescendo, isso é. Foi crescendo. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto das mudanças de locais, em relação à concretização desse projeto, deste sonho. E a pergunta é essa. O sonho, ele quase nunca nasce grande, né? É como uma semente que se torna uma grande árvore. Sim. E a pergunta é essa. Como avançar no ministério com poucos recursos? É o que vocês já estão falando. E na continuidade disso, porque chegaram e passaram por essas necessidades, né? E mesmo assim, Deus foi dando graça, unção, nem prata nem ouro, mas unção. E os templos foram ficando pequenos. E Deus mandava mantenedores, e Deus ampliava. Então, como era um misto de alegria, porque estava crescendo, mas também com desafios e dificuldades, porque agora tinha que ampliar, ter mais recursos. Como foi lidar com tudo isso, pastores? Desafio. Né? Desafio a cada dia, né? Porque nós estamos hoje em um lugar de excelência. Sim. Nós estamos em um lugar que é vizinho ali à área verde, é um lugar enorme, né? E quando nós fomos para ali, algumas pessoas falaram assim, o coração deles agora vai mudar. Uma igreja grande, um templo desse, o nosso gabinete é lindo. Bem visível, quem passa na rodovia já vê. Já vê, e as pessoas olham ali. Mas nada disso. Nada disso. Nós falamos, mais uma vez eu digo, diante do altar de Deus. Ofuscou o nosso desejo de servir. Tanto que nós daqui a uns dias a gente vai estar deixando mais o templo para abrir um outro trabalho em um povoado que tem aqui perto. Sim. E somos nós que vamos. E lá não tem nada, nós vamos começar do zero. A importância de vocês terem discipulado, né, pessoas, para enquanto vocês estarem nesse novo local, ter alguém lá para dar esse suporte. Né? Isso nos alegra, né, pastor? É verdade, porque
esse trabalho assim, de ver assim as pessoas cooperando, né, conosco. Sim. E outra coisa, né, que foi assim, uma conquista muito grande aqui foi a confiança das pessoas para conosco. Uhum. Porque muitas pessoas que vieram, algumas vieram de ministérios que já estavam assim frustrados, né, que estavam assim já desgastados. Ovelhas feridas que procuraram Sim, alento. e muitos diziam assim para mim, ela disse, eu tenho perguntado ao Senhor, eu posso confiar neles? Será que eles não vão me decepcionar? Já tive tantas frustrações. Será que é mais uma igreja? É. E colocaram assim, a prova. algumas pessoas até foram pesquisar a nossa vida em Maceió, não foi, amor? Sim. Olha só. Sim, Foi. foram lá, irmãos que chegaram e disseram, olha, nós fomos lá, Contaram, nos puxamos contaram. o Serasa, puxamos sua vida Mas pregressa. hoje as É. pessoas... Quem é interessado... Porque é um lugar que você vai levar sua família. É. Que você vai estar lá com sua esposa, seus filhos. E a pessoa não pesquisa, não busca. De repente está numa igreja, é até avivada, mas quando vai se olhar para a vida pessoal dos líderes, dos pastores, é um emaranhado de problema que não tem fim. Então, assim, eu não o julgo porque eu na condição de procurar um lugar para cultuar, eu faria o mesmo. É, porque, na verdade, pastor, a gente vê algo que eu volto a dizer que a igreja perdeu ao longo do tempo, é o entendimento de que não são os dons que estabelecem um homem de Deus, mas são os frutos. Sim. Então, hoje, as pessoas são levadas a apontar um homem de Deus porque ele ora, as pessoas são curadas, ele tem interpretação de línguas, ele tem discernimento, Uhum. e não entendem que muitas vezes não, sempre a palavra diz assim, pelo fruto conhecereis. E Então, não dons, fruto, não, né? hein? É, exatamente. E não dons, né? Então nós precisamos entender isso. Então, além de dons, que é dádiva que Deus nos concede para a gente poder nos manter e manter uma igreja, o pastor é pastor de igreja, sabe que não é fácil, né? E nós precisamos, sem questionamento, apresentar frutos. Então, hoje nós sempre dizemos, nós podemos falar como Paulo, Uhum. olhe para nós, olhe para nossa casa, Que bênção. olhe para nossa família. A nossa neta tem 10 anos, desde 4 anos, né? Que ela ministra no grupo de dança na igreja. Então, ela escolheu trabalhar, desde os 3, né, filha? Ela escolheu exercer o treinamento de dança, né, de balé, influenciada pela capacidade Ela vem dar um oi aqui pro pessoal. de ministrar. Chega perto da vovó. Vem Ali cá, pertinho dela. De ministrar. Essa é a Maria Clara, nossa neta. né? Olha, olha só. Então, hoje, amém. hoje ela é uma ministra de dança na nossa igreja. Então, Bênção. você vê a nossa neta batizada no Espírito Santo. Você pode chegar lá a algum culto, ela está ministrando em outras crianças. Então, nós podemos dizer, olhe para a nossa família e entenda o que Jesus fez. Não somos nós, é Jesus na nossa vida. Que palavra maravilhosa. É Jesus na nossa vida, varão. Né? E aí vem o desafio da gente, não o desafio do prédio grande, mas de novas famílias que Deus coloca nas nossas mãos. A responsabilidade de não frustrá-los, de não entristecê-los. Sim. E saber, pastor, que antes, como pastor, eu posso falar para você, antes de nós entrarmos no descanso eterno, o Senhor vai dizer, Klaus, não vai nos chamar de pastor, vai chamar Daniel de Klaus. Cadê fulano que eu coloquei na sua mão? Cadê fulano que eu coloquei na sua mão? Uhum. Nós teremos uma responsabilidade de apresentar ao Senhor. Verdade. Porque se Deus coloca alguém debaixo da tua autoridade, é porque Ele acha capaz de você Isso. cuidá-la. E a prestação de contas é Não real. tem como. Ela é real. Para nós que somos maravilha. pastores. É interessante, pastores, que assim, eu tenho esse testemunho, né, para a minha vida, Uhum. com a certeza e toda a convicção que o Senhor nos trouxe para essa terra, né? E a primeira família, que é essa família que o pastor falou, que nós ganhamos no bairro, que a mãe tinha uma dificuldade muito grande, porque também era alcoólatra.
E todas as vezes, quando eu ia chamar, as crianças iam para o culto e a mãe não conseguia ir. E as meninas diziam assim, os filhos, não desiste da minha mãe. Olhe, pastora, ela hoje chegou, ela está no chão, ela bebeu muito, mas não desista da minha mãe. E as crianças iam para o culto. E eu ia, né, falar com a mãe e eu sempre dizia assim para aquela mulher, você sabe aonde os seus filhos estão indo? Quais as pessoas que estão com ele? Eu disse, é muito bom você procurar saber. Não entregar os seus filhos assim a qualquer pessoa que vem, que chama, que vai ter ali uma brincadeira para as crianças. E nós fomos conquistando aquela mulher. De repente, aquela mulher já estava na igreja e ela começou a servir a igreja. E nós demos até para ela uma guarida, né? Ela morou um tempo lá no templo. Olha só, porque morou ela não dentro da tinha- igreja. Morou, a igreja era grande, ali aquele, da bifurcação. Sim. E tinha como dividir, né? O templo e o lugar que ela passou a morar com a família, porque ela não tinha emprego, eles passavam necessidade e a igreja sempre sustentava ela com alimentação. E hoje, ela mora num bairro Brisa do Lago. Brisa do Lago. E ela sempre tem contato comigo. Nos falamos muito, né, pelo WhatsApp e tal. E todas as vezes, quando ela tem necessidade, ela me procura. Pastora, eu preciso de uma cesta básica. Eu preciso de um remédio. E a gente, quando pode, dá assistência. Em todo dezembro, eu junto, assim, roupas e vou levar, não só para ela, para a igreja que ela hoje congrega. E ela diz todas as vezes. Eu sempre levo uma pessoa lá, né, da igreja para conhecê-la, conhecer o lugar. E ela diz assim, aí quando eu falo com ela, eu digo, como é que você está, minha amada? Está bem? Ela diz, estou. Hoje eu estou na visitação. Isso na segunda. Aí na terça ela diz, pastor, hoje eu estou na oração. Olha só. Aí na quarta ela diz, eu tava estou no no chão. ensaio com um grupo de mulheres. Aí na outra ela diz assim, eu estou fazendo as visitas. E ela sempre diz para mim, eu nunca esqueço. E ela disse, eu digo a isso aonde eu estou. Daquele casal, de um homem e uma mulher que não desistiu de mim. Meu Deus. E ela hoje é firmada e é uma obreira linda na casa do Senhor. Ela e os filhos. E os filhos cresceram os filhos. nessa fé. Cresceram na fé. Maravilha. Como o tempo passa rápido, Pois e a gente tem muita coisa Eita, para tem falar, tanta coisa. eu quero saber, diante de tudo isso, eu sei que é difícil definir, mas qual a característica do Ministério Cristo Vive? São quantos anos, desde o momento que chegaram em Arapiraca até hoje, e qual é a característica principal do ministério? Olha bem, na verdade, o Ministério Cristo Vive é um bebê. Porque nós éramos Nova Vida. Nova Vida. Mas por solicitação do Ministério, sede, nós saímos do Ministério. Houve alguns problemas lá e eles escolheram abrir mão da igreja de Arapiraca. E aí nós nascemos como Ministério Cristo Vive, né? Então, o tempo que nós estamos aqui, acho que 18 anos. 18 anos. Já emancipou, Pois é um adulto. Mas o Ministério Cristo Vive tem o quê? 6 anos, não é isso? Ministério Cristo 6 Vive anos. tem Sim, 6 sim. anos, É 6 anos. Olha só. Então, o que acontece? O que define o ministério, pastor Klaus, o nosso ministério e inclusive está lá nas redes sociais, restaurando a verdadeira adoração. Sim. Isso é o que nós temos lutado muito, restaurar a verdadeira adoração, aonde nada que possa tomar o lugar de Cristo como fundamento, como sustentador e como alvo da igreja. Nós falamos o seguinte, as pessoas precisam entender, igreja não é o fim, igreja é um meio, o fim é Cristo. Glória a Ele é Deus. o alvo. As pessoas têm Aleluia. trocado e muitas vezes as pessoas pensam que a igreja é o fim. Não, a igreja é um meio pelo qual Deus vai conduzir as famílias até a vida eterna. Aleluia. E nós precisamos, através da igreja, restaurar esse desejo. Irmãos, as pessoas estão ficando com o cheiro do mundo, nós temos que ter o cheiro dos céus. Amém, aleluia. Nós não podemos estar nos apegando às coisas do mundo, porque isso vai acabar, isso vai passar. Eu não sei se eu vou te ver de novo daqui a um dia, eu não sei. Então eu preciso aprontar minha vida para estar com o Senhor.
E nós precisamos restaurar a verdadeira Que adoração. bênção, que bênção. Né? Então, esse é o alvo do ministério. E esse ano aconteceu algo assim bem, bem forte conosco. Eu não sei quantos minutos ainda tenho, mas esse ano o Senhor repaginou o ministério. Olha só. Deu um upgrade. Nós fomos convidados por um pastor muito amigo nosso, Coronel Luciano. Opa, tava com ele hoje, inclusive. Foi mesmo, né? Fui tomar um cafezinho com ele. É uma pessoa que nós amamos. Luciano Felizardo. É, uma pessoa que nós amamos. E ele nos convidou para assistir um culto onde o missionário veio Sim. ministrar. E eu fiquei observando ali com a minha esposa o esforço daquele homem para pregar o evangelho. Como ele se deixa ser usado. O quanto ele oferta para Deus, para ser um instrumento de Deus. Em lugares inóspitos, em lugares que ninguém vê. Viaja 5 horas no meio de uma mata para pregar para 10 pessoas, para 5 pessoas, cara. E eu disse, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? nós juramos que somos crentes. Então, aquilo ali nos moveu, Sim. né? E aí o Senhor, foi em novembro, não foi? Novembro, foi? E o Senhor colocou em nossos corações investir esse ano, voltar todas as armas, todos os ministérios, todos os líderes, todas as ferramentas do ministério para uma coisa: missão. Então, nós estamos totalmente envolvidos. Nós acabamos com a escola bíblica, nós temos escola bíblica, acabamos e montamos um centro de formação bíblica, algo bem mais profundo. Nós teremos agora sábado já, né? Sábado, Meu Deus, primeiro. como o tempo está passando. É verdade. Nós teremos um seminário de evangelismo e missões Sim, na nossa Senhor. igreja, Maravilha. começando às 15 horas. Você está convidado para Sim. estar lá conosco, né? Sábado, a partir das 15. Das 15 horas. Se quiser levar algum Que obreiro para bênção, participar lá, meu irmão, leve, nós não vamos cobrar nada. Então vai ser muito bom. É o missionário Eric da Jocum, da Missão Transalagoas, né? Então nós estamos preparando a igreja. E Deus, assim, rapaz, ele estava nos esperando dar o primeiro passo. E ele trouxe para nós um outro casal da Jocum que está conosco, né, que está congregando conosco. E nós vamos agora, no segundo semestre de março, abrir uma nova frente de trabalho. Nós temos uma lá no povoado de Lagoa da Pedra, em Igaci. Nós estaremos abrindo agora em Ingá. Aqui perto da Bananeiras, né? Então nós estaremos abrindo já no segundo período de março a igreja lá, a obra lá. Nós estaremos fazendo a prática de missões e estaremos com um alvo. Nós estamos com o alvo de estar sustentando missionários internacionais. Amém. Né? Eixa, Que bênção dos céus. missões assim que Então extrapolam. o coração tá queimando por missões, né? Rapaz, não. Glória a Deus. Eu acho que, olha, quando eu abri minha carteira esse dia, a minha identidade estava pegando fogo. Queimando literalmente. Glória a Deus. Por missões. É isso que nós Muito estamos bem. envolvidos esse ano. Pastor, diz onde está localizada a igreja para esse pessoal aí fazer uma visita, dias de Amém. culto. E, por fim, queria só um versículo bíblico e uma oração para a gente concluir na presença de Deus aqui. Amém. Eu estou sendo extremamente edificado por esse testemunho. Glória a Deus. Eu tô fazendo minhas anotações mentais aqui. Quando terminar, já corro logo para orar por esse sentido aí, esse propósito, porque é muita coisa boa. Nós queremos agradecer a oportunidade que você nos deu. Amém. E, mais uma vez, quero reiterar o nosso respeito por você, pelo seu ministério, pela Obrigado, sua família, né, por tudo que nós vemos você fazer e nos colocarmos à disposição do seu ministério, né, porque somos interdenominacionais. Que bênção. Nós não lutamos maravilha. por uma placa, nós lutamos por um reino. É, Né, e o deixa reino, as tribos para a Bíblia, né? nós trabalhamos, sabe? Então, nossa igreja está na rua Alexandrino Pereira, que é ali vizinho mesmo à área verde, em frente ao loteamento, meu nome daqui? Ouro Do Verde. condomínio Ouro Verde. Olha Então, só.
em frente mesmo. Quem né? tiver em frente ao Ouro Verde e olhar para frente já vê a igreja. Já vê. Né? A placa é enorme, são 17 metros de placa. Não tem Glória a como não Deus. ver. Né? Então, nós temos culto às quartas, às 19h30. No domingo de manhã, nós temos o Centro de Formação Bíblica, às 9 horas. É bem curtinho, de 9 às 10h30. Sim. Né? Então, dá para você ir tranquilo, para você estar conosco, né? E depois pode nos convidar para almoçar, que nós aceitamos. Também, né? E Com certeza. no domingo à noite, às 18 horas, nosso culto de adoração, Bênção, bênção. né? Aberto para o público, né? E, assim, tem sido um lugar de restauração, um lugar de bênção para nós. Amém. Para nossa casa e para Glória a todas as Deus. famílias que estão Amém, pastor. Deixa um lá. versículo Amém, e, por fim, faz uma oração agradecendo a Deus por esse Amém. momento. Senhor, eu queria só deixar com você, e aí eu queria me reportar para você também que está nos vendo. Existe uma palavra no livro de Isaías, capítulo 11, e diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Existe sobre nós um Espírito. Glória a Deus. Existe em nós um Espírito e sobre nós o poder e a unção desse Espírito. Amém, Senhor. Então nós não somos fracos. Nós não podemos olhar para trás, porque o Senhor que nos chamou, Aleluia. Ele nos capacitou com a excelência do seu poder. Amém, Senhor. Eu estou falando lá no Centro de Formação Bíblica, nós temos um homem no céu, que é Jesus, e um Deus na terra, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Ele é quem conduz a igreja. Amém. E esse Espírito, ele nos dá sabedoria, inteligência, ele nos dá conselho, fortaleza, conhecimento, Glória a temor ao Deus. Senhor. Senhor. Por isso nós não podemos voltar atrás. Pelo contrário, quanto mais nós vemos se multiplicar a iniquidade, o Espírito do Senhor Deus estará ungindo muitos e muitos e muitos homens e mulheres Amém, nessa Senhor, geração. nós cremos. Nós seremos uma geração marcada Amém. por um Nós derramado do cremos, Espírito Pai. Em nome poderoso. de querido. Jesus. Pastor, Amém, Deus Jesus. vai visitar o teu ministério e você vai ver coisas Aleluia. sobrenaturais lá. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Em porque nome de esse é o Jesus, desejo Pai. dele. Nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito. E esses últimos dias nós estamos vivendo. As pessoas falam que essa é a pior geração que já houve. Eu digo o contrário. Essa geração será a geração que vai preparar a vinda do Senhor. Aleluia. Nós veremos o Senhor Glória a vindo. Deus. Oh, E isso aleluia. nos alegra e nos fortalece a cada dia, porque esse Espírito que arde em nós, aleluia, ele nos conduz para uma Glórias grande a vitória. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Eu pedi para minha esposa orar. Pode orar, meu Posso irmão. orar? Amém. Glória a Deus. Deus bendito e Deus santo, Te louvamos. eu te Senhor. louvo Amém, pela Jesus. oportunidade que o Senhor nos dá Obrigado. Santo, de falar santo, não de nós, santo, mas é daquilo verdade, que o Senhor Pai. fez em nossas vidas. Muito obrigada, E Senhor. Pai, uma hora, um Hoje. dia, uma semana, Aleluia. uma vida é pouco para anunciar as grandezas que o Senhor tem realizado. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor Nada é santo. por nós, é tudo pelo Senhor. É santo, Aleluia. Tudo santo. que temos, tudo que somos, quem nós representamos aqui através da igreja. Sim, Jesus. Aquilo que o Senhor nos concedeu, nada foi dos nossos esforços, não, Pai, simplesmente obedecemos aos teus comandos, Sim, mas o Senhor. poder do Senhor foi adiante de nós, Amém. preparando, Pai, endireitando os caminhos Amém. tortuosos Amém, e Pai. entregando, Pai, nas nossas mãos essas grandes vitórias. Amém, Eu te Senhor. louvo Glória por a essa Deus. tarde, Pai, Louvamos, maravilhosa. Pai, obrigada. Nós te louvamos pela vida do pastor Cláudio, e Glória a Deus. abençoamos a sua Senhor, família, abençoa. Obrigado. abençoamos o seu ministério. Sim, Pai, E nós declaramos uma palavra benditos. profética que seu ministério será, Pai, duplamente aleluia. maior do que o nosso, Amém, Jesus. porque o teu nome será sempre engrandecido, Amém, Pai. Senhor. Glória a Obrigado a Deus. Deus por esse lugar, que o Senhor nos faça, Obrigada, Deus, a cada Paizinho. dia, ter instrumentos Glória a desse Jesus. para manifestar Aleluia. e pregar o teu reino em nome Em nome de do Jesus. Senhor Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela bondade, que Deus multiplique 100 vezes mais. Amém. Recebemos. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que bênção, viu? Tem momentos que Deus fala assim no profundo mesmo. E eu só tenho a agradecer pastor Daniel, pastora Rosane e a Clarinha, essa bênção de Deus aí, que trabalha na igreja do Senhor, Essa fazendo trabalha. o ID, uma missionária. Glória a Deus pela vida Glória a dos Deus, meus obrigada. amigos. Muito obrigada. Queridos, Deus abençoe.
continue abençoando. E você, assista esse episódio completo e seja edificado. E estamos juntos no Desperta Arapiraca. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.